Bom dia, pessoal. Agora a gente vai falar de cláusula penal, a famosa multa. Então agora vocês vão poder falar de multa e é mais um assunto interessantíssimo para vocês abordarem em churrascos de família, porque todo mundo, em algum momento, tomou uma multa contratual. Não é multa de trânsito, gente, aqui é multa contratual. Então se você não paga no prazo, você leva aquela multa por não pagar no prazo. Essa que é a lógica da cláusula penal. Então, o que é a cláusula penal? É uma penalidade civil imposta pela inexecução, tanto parcial quanto total de um dever patrimonial. Então, se você atrasa, você paga multa. Se você comete um inadimplemento absoluto da obrigação, também vai ter que pagar uma multa. Essa multa, essa cláusula penal, ela é pactuada pelas partes no caso de violação da obrigação. Então, pode decorrer da autonomia privada, ou porque você vai pactuar essa multa, que é uma multa contratual, também chamada de pena convencional. Então, a ideia é que as partes, para reforçar a necessidade do cumprimento da obrigação, além de todas as outras coisas que a gente já viu ao longo das últimas aulas, podem também pactuar essa existência dessa multa. Assim, ó, se você não pagar, se você não cumprir, vai ter que pagar uma multa sobre esse valor da prestação. Essa é uma obrigação acessória. Lembra da ideia do princípio da gravitação jurídica, o acessório é o principal? Se a obrigação principal não puder ser paga, não tem multa. Se a obrigação principal é nula, não tem multa. Mas se por acaso houver nulidade da cláusula penal, a obrigação principal permanece. Então, a cláusula penal é uma obrigação acessória que visa garantir algumas coisas. Garantir o cumprimento da obrigação principal, porque afinal de contas, eu, devedor, quero cumprir o que eu me comprometi a cumprir, sem precisar pagar a mais por isso, e fixar antecipadamente o valor das perdas e danos, porque a multa já pode antecipadamente determinar que, olha, você vai ter que pagar tanto em caso de descumprimento. O artigo 408 vai dizer que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que para se incidir a cláusula penal, você precisa ter culpa lato sensu do sujeito passivo da obrigação. O devedor precisa não ter pago de forma culposa. Se for por caso fortuito ou força maior, obviamente que ele não tem que ser obrigado nem compelido a pagar a multa. E o STJ entende pelo caráter duplo da penalidade quando você tiver contratos bilaterais e onerosos. Ou seja, se eu pactuei a multa pelo não pagamento para uma pessoa, essa multa poderia ser também aplicável a outra parte no contrato que não cumpriu com sua parte. O artigo 409 vai dizer que a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode ter um aditivo contratual, pode se referir na execução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Então você pode pactuar a multa moratória, que é pelo inadimplemento parcial, em que você vai punir o retardamento do devedor em cumprir a obrigação, assim como a multa compensatória, que é pelo inadimplemento total, que é uma punição pelo retardamento, mais as perdas e danos que foram causadas ao credor, que não viu cumprida a obrigação pactuada. O artigo 412 vai estabelecer que o valor dessa cominação imposta na cláusula penal não pode exceder da obrigação principal. Qual que é a ideia? Se eu devo 10, eu posso no máximo colocar uma multa de 10, eu não posso colocar uma multa de 100. O que estabeleceu o nosso artigo 412. Existe uma polêmica doutrinária, se esse artigo seria aplicado apenas à multa compensatória ou não. A multa moratória máxima, de acordo com a lei da usura, que a gente falou na aula passada, seria de 10% para contratos civis e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, seja 2% nos contratos de consumo. Então você tem previsões em legislação esparsa, legislação especial, que traz outros percentuais. Então a doutrina diverge a aplicação do artigo 412. Tem entendimento no sentido de se aplicar esse valor máximo do 412 também na multa moratória. Então você pode ter situações em que a jurisprudência vai ficar divergindo. E aí, essa cláusula penal pode ou não exceder a da obrigação principal no caso de multa moratória? No caso de compensatória, não. O máximo possível de multa é o valor da obrigação principal. O princípio da função social dos contratos é aplicável pelo artigo 413, que a gente vai ver agora. Esse artigo 413 diz que a penalidade tem que ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Nesse caso, você tem o magistrado com o dever de reduzir uma multa, caso o valor dessa multa seja excessivo de forma manifesta. Tá, mas quando é que é manifestamente excessivo? Casuísmo, cláusula geral. De qualquer forma, é uma ideia do princípio da função social dos contratos, porque não faz sentido que a multa seja
maior, ou seja, brutal e prejudica o devedor. Não é essa a ideia da cláusula penal. No CA 356 da Quadro Jornal de Direito Civil vai estabelecer que nas hipóteses previstas no artigo 413, a questão de manifestamente excessivo e tudo mais, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício. Então, para a doutrina, essa matéria, por ser de ordem pública, permite ao juiz que reduza a cláusula penal de ofício. No CA 355, também da Quadro Jornal de Direito Civil, vai dizer que as partes não podem renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 413, por se tratar de preceito de ordem pública. Por que se a doutrina entende que é preceito de ordem pública? Justamente por aquela expressão que o juiz deve reduzir. Se o juiz deve reduzir, a doutrina entende que isso pode ser feito de ofício, e a doutrina entende que isso é de ordem pública. E o fundamento disso é a função social dos contratos. Além disso, no CA 359 da quarta jornada, vocês veem que a quarta jornada de direito civil se preocupa bastante com a cláusula penal, né? A redação desse artigo não impõe que a redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido. Então pode ser maior, pode ser menor, vai ser caso a caso. O Jorge Ferreira da Silva traz até um exemplo disso. Por exemplo, se ocorreu adimplemento de metade do devido, isso não quer dizer que a pena prevista deve ser reduzida em 50%. Serão as circunstâncias do caso que determinarão. Entrarão em questão os interesses do credor, não só patrimoniais na prestação, o grau de culpa do devedor, situação econômica do devedor, importância do montante prestado, entre outros elementos de cunho valorativo. Então vai ser uma análise bastante casuística por parte do juiz. No CA 358, vai apontar a diferença entre certos institutos. No CA 358 diz que o valor manifestamente excessivo da cláusula penal não se confunde com alteração de circunstâncias, excessiva onerosidade e frustração do fim do negócio jurídico, que podem incidir autonomamente e possibilitar a revisão para mais ou para menos. Esse enunciado serve justamente para a gente diferenciar os institutos da cláusula penal da onerosidade excessiva. Às vezes a pessoa acha, mas aconteceu uma coisa no meio do caminho, eu não pude pagar e tal. Gente, isso daí é uma situação para revisão contratual. Não é uma questão da multa, são institutos diversos. O artigo 410 do Código Civil, por sua vez, vai tratar da multa compensatória. Quando se estipula a cláusula penal por causa de total inadimplemento da obrigação, esta se converte em alternativa a benefício do credor. Então, vira uma faculdade disjuntiva, no entender do Flávio Tartucci. A pessoa paga ou a obrigação principal ou a multa. Fica uma alternativa em benefício do credor. O credor escolhe ou a obrigação principal ou a multa. Multa compensatória. Vai compensar a obrigação principal, não paga. Por outro lado, o artigo 411 vai falar da cláusula penal moratória, a multa moratória, em que você tem, de acordo com o Flávio Tartucci também, a faculdade cumulativa ou conjuntiva a favor do credor. É a ideia que você vai ter a obrigação principal mais a multa. O artigo 411 diz que quando se estipula a cláusula penal por causa de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, o credor vai ter o arbítrio de exigir a satisfação da pena juntamente com o desempenho da obrigação principal, porque a multa é moratória. Então, como é incidente em caso de mora, eu ainda estou interessado na obrigação principal. Então eu peço, credor, a obrigação principal mais a multa. E se for indivisível a obrigação? O artigo 414 fala que, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas essa só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. A ideia é de que você pode cobrar a cláusula penal de todos conjuntamente ou integralmente somente do culpado. O parágrafo único desse artigo estabelece também que aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. 3 pessoas têm que entregar uma vaquinha, mas uma dessas pessoas se mata a vaquinha. Vou poder cobrar de todo mundo conjuntamente a multa? Vou, mas depois os devedores inocentes vão poder cobrar do culpado em ação regressiva. Em caso de obrigação divisível, pelo artigo 415, quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Então, os culpados não devem qualquer multa, somente o inocente no caso da obrigação ser divisível. E para exigir essa pena convencional, o credor precisa demonstrar alguma coisa, precisa provar algo? Não. O artigo 416 diz que para exigir essa multa, o credor não precisa alegar prejuízo, ele simplesmente alega e demonstra que não foi cumprida a obrigação. Não precisa provar prejuízo. Poxa, mas eu preciso receber a multa porque eu tive prejuízo. Não está no contrato? Está no contrato, então ele tem direito à multa.
O parágrafo único desse artigo 416 também esclarece que, ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, o credor não pode exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. E se tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. É a ideia de que a indenização por um prejuízo excedente ao valor da multa tem que ser ou convencionado no contrato ou provado pelo credor em sede de uma ação judicial. E por fim, para fechar a temática da cláusula penal, o enunciado 430 da 5ª Jornada de Direito Civil diz que no contrato de adesão, que é aquele em que a pessoa simplesmente concorda com todos os termos do contrato, ela não tem chance de negociar, não é um contrato paritário, o prejuízo comprovado do aderente que exceder o previsto na cláusula penal poderá ser exigido pelo credor independentemente de convenção. A ideia de como o aderente é parte vulnerável na relação contratual, ele já pode exigir uma indenização suplementar e a mais que extrapola o valor inicialmente previsto na cláusula penal. Esse enunciado é contra a legem, mas ele tem um sentido. O aderente era uma parte vulnerável na relação contratual, não teve a chance de debater as cláusulas e teve que aceitar aquilo que estava ali. Então, por conta disso, ele poderia já pleitear sem precisar prever mais coisa, provar muito mais coisa. Ele simplesmente pode cobrar o prejuízo excedente e pronto. Certo, gente? Na próxima aula a gente fecha a parte de inadimplemento obrigacional, iniciando e terminando a matéria sobre arras, também chamada de sinal. Depois disso, a gente teoricamente acabou o direito obrigacional, a gente tem outras matérias que estão na ementa, mas de qualquer forma não se trata mais de direito da teoria geral das obrigações. Estamos quase terminando, pessoal. Parabéns e até a próxima.